Olá, turma! Eu sou a professora de vocês de Anatomia e Fisiologia. Eu sou a enfermeira Vanusa Ribeiro. E hoje vamos dar início à nossa primeira aula. Então, hoje, como é a nossa primeira aula, vamos falar sobre o sistema esquelético. Lembrando que o esqueleto humano ele é composto de 206 ossos. Os ossos eles estão unidos, formando uma estrutura que, além de manter a forma corporal, ele permite a sua movimentação. O esqueleto ele fornece proteção aos órgãos internos do organismo, como o encefalo, que situa-se dentro do crânio, os pulmões, o coração e grandes vasos dentro do tórax, parte dos órgãos abdominais, como o fígado e o baço, que encontra-se sobre o gradial castal inferior, e a medula espinhal, que aloja-se no interior da coluna vertebral. Os ossos, eles são estruturas vivas, como qualquer órgão do corpo humano, porque, ele possui vascularização e inervação e depende também de oxigênio, de nutrientes para a sua sobrevivência. Todos os ossos, ele possui uma camada externa, que é chamada de córtex, que é a camada cortical ou cortical, e também uma camada interna que é chamada de medula, que chamamos de camada medular. O córtex ele é rígido devido ao depósito de cálcio. Já a medula óssea ela é macia e é responsável pela produção das hemácias e das plaquetas que por algum tipo de leucócitos, e alguns tipos de leucócitos. E desta camada é que se faz o transplante de medula óssea. Os ossos, gente, eles crescem durante a infância e também na adolescência. Na criança, os ossos eles são mais flexíveis e, portanto, tem uma tendência menor a fraturar. É somente assim na idade adulta que adquire assim uma rigidez final. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, os ossos eles se tornam, digamos assim, progressivamente mais frágil, chegando assim a um estado de enfraquecimento ósseo generalizado, conhecido como osteoporose. Funções do esquelético. A função do esquelético é a sustentação do organismo, ou seja, apoio para o corpo, proteção de estruturas vitais, como o coração, pulmões e o cérebro. Também ele serve a função dele como base mecânica para o movimento. E também temos armazenamentos de sais, cálcio, por exemplo, E também na hematopoética, que é o suprimento contínuo de células sanguíneas novas. Divisão do esqueleto. A divisão do esqueleto, ele tem forma de esqueleto axial, que é composta por os ossos da cabeça, pescoço e do tronco. E o esqueleto apendicular, que é composta por membros superiores e inferiores. Aqui eu deixei um desenho para vocês, onde forma a união do esqueleto axial com apendicular, que se faz por meio da cintura escapular e pélvica. Então, a classificação dos ossos. A classificação dos ossos é de acordo com o formato dos ossos, e podem ser classificados em 4 tipos. Os longos comprimentos, que são os longos, que chamamos de comprimentos maior, que é a largura e espessura. Um exemplo é o fêmur, rádio, ulna e falanges. Eles possuem uma parte média longa, que é chamada de diáfise, e extremidade chamada de epífise.
É um bom exemplo que, assim, nas crianças existe uma camada entre a epífise e a diáfise que é chamada de placas epifisárias, que são responsáveis pelo crescimento e o comprimento dos ossos. Os ossos curtos são comprimentos e larguras e espessuras aproximadamente iguais. Exemplo, os ossos do carpo. Deixei aí uma imagem para vocês dar uma olhada, né? Os ossos planos são os ossos finos e composto por duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto, com camada de ossos esponjosos entre elas. Gente, os ossos planos, eles garantem, né, considerável proteção e geram grandes áreas para inserção de músculo. Exemplo que eu vou dar para vocês são frontal e parietal. Temos também os irregulares, que apresentam formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das categorias prévias. Ou seja, eles têm quantidade variável de ossos esponjosos e de ossos compactos. Um exemplo que eu dou para vocês é as vértebras. Estrutura dos ossos longos. A disposição dos tecidos ósseos, eles são compactos e esponjosos em um osso longo e ele é responsável por sua resistência. Os ossos longos contêm locais de crescimento e remodelação, e também estruturas associadas às articulações. As partes de um osso longo são as seguintes: a diáfise, que é a haste longa do osso, e ele é constituído, gente, principalmente de tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso longo. Também temos a epífise, que é a extremidade alargada de um osso longo. A epífise é um osso que ele articula, ou seja, une um osso a um outro, ou seja, um segundo osso em uma articulação. Cada epífise, ela consiste de uma fina camada de osso que é compacto, que reveste o osso esponjoso e é recoberto por cartilagem. Já a metáfise é a parte dilatada da diáfise, mais próxima da epífise. Esqueleto axial. A cabeça, né? Que é o crânio. O crânio, ele é uma caixa óssea rígida e que dá proteção ao encefalo e possui orifício de saída para os nervos cranianos e para a medula espinhal e fornece abrigo para os órgãos do sentido, como os olhos e as orelhas internas, ou seja, né, os órgãos da audição. E ele é composto de vários ossos que formam junturas imóveis. E a sua parte superior, gente, ele é convexa e recebe a denominação de calvária. E a sua parte inferior é denominada base do crânio. Os seus ossos são pares, que é parietal e temporais, e ímpares, que é o frontal, occipital, etimoide e esfenoide. Deixei aqui uma imagem para vocês assimilar os seus ossos. Face é composta basicamente de vários ossos fundidos e é o único osso móvel da cabeça. A mandíbula, ela é responsável pela mastigação e ela fica localizada na face e as cavidades onde se abriga os órgãos do sentido do paladar, do olfato e também da visão, ou seja, ela está em conjunto com o crânio. As cavidades no quais se abriga os olhos são chamadas de órbitas
e são formadas por parte de vários ossos de crânios e da face. O nariz, ele é formado pelos ossos nasais e a sua maior parte por tecido cartilaginosos, e os dentes se implantam na máxila e na mandíbula. E são divididos em pares e ímpares. Nos pares temos nasais, lacriminais, os cornetos, os zigomáticos, o palatino e as maxilas. E os ímpares temos o vormier e a mandíbula. Coluna vertebral. Ela é composta de 33 ossos que são chamados de vértebras. Ela é o eixo, né, gente, digamos assim, o eixo principal de sustentação do corpo humano. E ela está dividida em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e cocégea. Na cervical, ela é composta de 7 vértebras, que é localizada no pescoço. Na torácica, ela é composta de 12 vértebras, que ela fica na parte superior do tronco, e em cada vértebra torácica se insere um par de costelas. A lombar, ela é composta de 5 vértebras, fica na parte inferior do tronco, são sede das tão frequentes dores nas costas, né? Que a gente, nas costas, que são conhecidas como lombalgia, que é referida pelos leigos, digamos assim, dores nos rins. Também temos sacral, que é composto de 5 vértebras, fundida, ela forma o osso sacro. Ela está, gente, firmemente unida aos ossos ilíacos, que através das articulações sacroiliacas e fazem parte da pelve óssea. Já a cocégea, ela é composta de 4 vértebras fundidas que formam o cóccix, que fica no final da coluna vertebral e pode ser fraturada em queda em posição sentada. Então, aqui vocês estão vendo, né, um desenho da coluna. E lembrando que da coluna da vértebras, né? E ela está dividida em vértebra cervical, vértebras torácica e as vértebras lombares. Cada vértebra, gente, ela é dominada de acordo com a região a que pertence. Por exemplo, a primeira vértebra cervical, ou CI. Terceira vértebra, ou T3. Segunda vértebra lombar ou L2 e assim por diante. Aqui vocês estão vendo vista anterior, vista lateral esquerda e vista posterior da vértebra, né, dessa coluna. E aqui e assim, entre cada corpo vertebral e de vértebras adjacente a uma placa de tecido que chamamos de disco intervertebral, que as articulações intervertebrais, ela tem uma mobilidade limitada, maior na coluna cervical e lombar e mínima na torácica, e assim, praticamente ela é ausente, digamos assim, nos demais segmentos. Aqui, vocês estão vendo aí, né? No interior da coluna vertebral, há um túnel que chamamos de canal vertebral, onde se situa a medula espinhal e seus revestimentos. De cada espaço digamos, intervertebral, sai uma raiz nervosa que dá origem aos nervos periféricos espinhais. Aí vocês estão vendo, né?
a medula espinhal, que chamamos de feixe nervoso, vértebras, o disco intervertebral, vocês estão vendo aí do jeito que eu falei, e as ramificações de nervos. Tórax. A caixa torácica, ela é feita por 12 pares de costelas que se originam das vértebras torácicas, que posteriormente e se articula com os ossos externos anteriormente. Os primeiros 7 pares de costela, ela se articula com o externo diretamente através de uma ponte de cartilagem. E nós chamamos de costelas verdadeiras. Os seguintes 3 pares de costelas, ela se articula com uma estrutura cartilaginosa comum, que se articula com o externo, e nós chamamos de costela falsa. Os últimos 2 pares são formados de flutuantes, porque eles não se articulam com o externo. Ou seja, o osso externo, ele é dividido, gente, em 3 partes. O manúbrio, que é a porção superior, o corpo, que fica atrás, do qual está o mediastino, e o apêndice tifoide, que é o sentido onde as margens costais se encontram no epigástrico. Há uma imagem para vocês terem uma noção, né, da caixa torácica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Depois eu vou dar continuação. Na segunda aula ainda vamos falar sobre o sistema esquelético. Vamos falar sobre o esqueleto apendicular, tá? Da continuidade.